urgente. Nicolas Ferreira acaba de quebrar o silêncio e dizer o que pode acontecer com a vitória de Donald Trump. A vitória esmagadora que deixou a esquerda em pânico. Jojo Todinho já se manifestou e já falou o porquê que Trump venceu. Olha o que disse Jojo Todinho e logo depois vejam o que vai dizer Nicolas Ferreira. Ele, como sempre, dando um show em tribuna. Uma coisa que eu fiquei repetindo, tá, gente? Estados americanos que flexibilizaram pequenos delitos, uma coisa que eu fiquei repetindo, tá, gente? Estados americanos que flexibilizaram pequenos delitos perderam empresas, empregos locais, tá? A economia americana enfrenta dificuldades que não são comuns, porque Estados Unidos é país de primeiro mundo, né? A influência para pautas não agregadas para a sociedade, né? Como o fomento das agendas woke, que nada acrescentaram. A eleição mostrou que o povo americano quer alguém que passe segurança à sociedade em geral, tá? A liberdade de expressão, que hoje passa por uma censura, perseguição de forma deliberada, a melhor dizer, velada, né? Estava imperando, principalmente aqui no Brasil, a falta de informação, principalmente aqui no Brasil, a falta de informação e a forma que as pessoas estão retratando as outras que querem, de alguma maneira, se posicionar, é de um jeito perverso, né? E quem domina isso tudo aí é o poder. Tudo a fundo político. Tudo. Jojo Todinho vem mostrando como se faz e desafiando o sistema. E agora, em falar em desafiar o sistema, Nicolas Ferreira deu um verdadeiro show e em tribuna mandou a verdade sobre ter a maioria no Congresso e sobre ser realmente um deputado de direita que luta pelo povo. E olhem este discurso histórico, um dos melhores de Nicolas Ferreira. Gente, só assistam porque esse vídeo promete. Muitos chegam até mim dizendo: Nicolas, quais são os seus projetos para o Brasil? Aqui no Congresso, em apenas 2 anos, já apresentamos 30, mas eu vou te dar a resposta para essa pergunta. Sempre quando perguntarem, pode responder. O projeto do Nicolas para o Brasil é que, através da política, a gente consiga transformar o caráter da política, porque não há projeto de lei capaz de mudar o caráter de uma nação. Não há projeto de lei capaz de mudar que um homem corrupto se torne um homem correto. Não há projeto de lei capaz para transformar um juiz tirânico em um juiz imparcial. Não há projeto de lei capaz de fazer com que pessoas sejam morais, sendo que elas são a vida inteira mau caráter. Por que eu digo isso? Porque nós estamos vendo agora no nosso país, e mesmo você sendo de direita, esquerda, centro, para trás, para frente, não me importa, mas se você tem um mínimo de honestidade intelectual, você vai perceber que há uma semana, José Dirceu, a pessoa que idealizou o maior esquema de corrupção do mundo, está solto, livre, inclusive um chute, pode até concorrer a algo aqui nesse Congresso Nacional. Rachadores confessos estão aqui impunes, líderes de facção criminosa estão meramente soltos e livres pelo STF. Enquanto isso, uma senhora, que, me perdoe pela palavra, que defecou na mesa do ministro Alexandre de Moraes, uma atitude deplorável, vergonhosa para a nossa democracia, mas agora tem uma pena de 17 anos nas suas costas. Atitudes idiotas e burras, pelo que eu saiba, não são crimes, até mesmo deveriam sim cumprir pelo depredação de patrimônio público, dano ao erário, mas burrice não é crime. Até mesmo se fosse, algumas pessoas aqui no Brasil iriam pegar a prisão perpétua. Agora, por que isso está acontecendo? Porque ela não é filha de nenhuma celebridade, porque ela não é parente de nenhum presidente, porque ela não está envolvida com nenhuma pessoa de poder, porque ela, sim, é uma pessoa que estava lá e cometeu diversos crimes de menor potencial ofensivo, até mesmo porque era um crime impossível. É como se eu dissesse que eu iria envenenar alguém com um copo de água potável.
É como dizer que aquelas pessoas que estavam aqui iriam dar um golpe de Estado. Faça aí uma breve pesquisa no que é golpe de Estado. Em toda a humanidade você verá que é bem diferente do que aconteceu aqui no fatídico dia terrível do 8 de janeiro. E por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto nós estamos aqui, enquanto eu vejo a minha filha, enquanto eu saio para poder me alimentar, poder trabalhar, ainda há pessoas que estão sofrendo por conta de uma perseguição judicial. Eu sei que tudo que eu vou falar aqui, talvez para alguns, não vai ser capaz de sensibilizar um coração tão de pedra. Afinal de contas, existem pessoas aqui que não podem dar um passo para trás, porque já estão num lamaçal tão grande ideológico que jamais concordariam comigo. Mas eu já ouvi aqui nessas sessões, por exemplo, pessoas vangloriando, por exemplo, Marighella, ou até mesmo Che Guevara, ou Stalin, ou qualquer outra figura que seja da história, com uma falácia de luta por direitos humanos, ou luta por pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Existem pessoas hoje, repito, existem pessoas hoje que estão na cadeia injustamente, com penas desproporcionais, que nem mesmo corruptos nessa nação pegaram, e que nenhum deles usam tornozeleira eletrônica, estão sendo privados de ter contato com suas famílias, de seus filhos, porque eles estavam usando verde e amarelo. Eu sei que a esquerda de fato tem como Bolsonaro um símbolo de ódio, um símbolo que eles detestam, e que vão fazer de tudo para poder massacrá-lo, assim como o ministro Alexandre de Moraes faz, através dessas pessoas que estão basicamente sendo ali um revanchismo jurídico. Mas o que eu estou querendo dizer aqui não é para poder falar, nossa, por favor, sensibilizem seu coração, porque eu sei que essa galera não tem sensibilidade alguma. Afinal, se tivesse, jamais, por exemplo, ostentariam a foice e o martelo que matou milhões de cristãos, inclusive. O que eu estou querendo dizer aqui é voltado para a direita. É para voltar para nós que fomos eleitos aqui nessa casa, para que a gente, honre os votos que nós tivemos. Quando você pega, por exemplo, a presidência, aqui a eleição da presidência dessa casa, que já coloco com uma imoralidade gigantesca, colocar, em jogo a vida das pessoas, anistia do dia 8, mas enfim, é uma imoralidade gigantesca já fazer isso. Agora, não tenho nada contra os candidatos, inclusive já conversei, vários respeitosos. O que eu quero dizer é que as pessoas na rua direita, elas não chegam até nós e falam assim, vai lá, conquiste uma vaga no tal lugar, vai lá, conquiste uma cadeira no lugar tal. Não, o que eu escuto é, estou orando por você, não desista. Nós estamos perdendo uma essência que vai fazer com que as pessoas também percam a sua essência, porque nós somos um reflexo do que as pessoas sentem. Alguns querem argumentar, mas Bolsonaro estava aqui sozinho, e por isso ele era truculento, mas ele, da forma truculenta e sozinho, chegou à presidência da República. Hoje, nós basicamente estamos vivendo pela caridade dos nossos inimigos. Não é essa algo que eu acredito, e eu falo isso aqui porque eu acredito que você também, deputado de direita, também não acredita nisso. Você tem uma essência dentro de você, ainda dentro de você, de falar, caramba, como deveria ser, ir para cima sempre, como deveria ser realmente lutar e não arredar o pé, porque uma coisa tem que bater palma, para alguns, por exemplo, do PT, faça sol, faça chuva, eles estão aqui defendendo e sendo coerentes com aquilo que eles concordam, e mesmo que passem os anos e percam, eu acredito que a vida nem tudo é sobre resultados. Eu acredito que a sua disposição em mostrar por aquilo que você está defendendo diz muito sobre você. Dificilmente o grito de uma criança no estádio vai fazer com que o time vença, mas quando o jogador vê aquele torcedor, mesmo que pequeno, mesmo que uma criança, lutando, se erguendo por algo que é correto, aquilo dali muda tudo, porque eu acredito que todos nós fomos chamados para um tempo. Eu não tenho dúvidas que eu fui chamado para esse tempo, e não é uma exclusividade minha, é de todos nós. Afinal de contas, a gente poderia ter nascido em qualquer época dessa humanidade, mas nós somos chamados para esse tempo, e o que eu não quero é me arrepender de ter ouvido a minha essência dentro de mim, dos votos da minha família, dos meus amigos, das pessoas que me param na rua, porque simplesmente alguém me disse que é preciso fazer uma coalizão.
Coalizão de verdade, em alguns momentos é necessário. Mas eu acho que a gente precisa se encarar em diversos momentos aqui nessa casa, com coragem, porque eu acredito que nós vamos semear durante muito tempo, para que alguns colham, e mesmo que não dê resultados, a vida não é feita somente de resultados. João Batista, ele não colheu nenhum resultado terreno, pelo contrário, sua cabeça foi decepada, era um louco que falava no deserto, comia gafanhoto com mel. Só que hoje eu estou falando, depois de 2000 anos aqui dele, não estou falando de nenhum outro, que na época falou, pega leve, tem que ser mais equilibrado, tem que dialogar. Eu estou fazendo aqui praticamente quase que um clamor, que a direita volte à sua essência combativa, porque as pessoas estão desanimadas, cansadas e querem uma resposta. Eu não sei até quanto tempo eu vou ficar aqui nessa terra, mas pode ter certeza que jamais poderão me acusar de que ele não cumpriu e não perseguiu aquilo que ele acreditava até a morte. Se vis pacem para belo, se queres paz, prepare-te para a guerra. Essa é a minha ideia para esse Brasil. Obrigado, presidente. Analista da Globo News diz que Trump é eleito à desmoralização. Sandra Coutinho foi criticada nas redes sociais. O desespero está tão grande que eles não sabem nem o que fazer. Sandra Coutinho, correspondente da Globo News em Nova York, reagiu negativamente à volta de Donald Trump para a Casa Branca, nos Estados Unidos, dizendo que se trata de, aspas, desmoralização da democracia. A declaração foi dada antes mesmo das urnas fecharem no país. Aspas, é uma desmoralização para o cargo de presidente, é uma desmoralização para a democracia, disse a jornalista. Eles estão desesperados e nós felizes, porque conseguimos uma grande vitória nos Estados Unidos e vitória no Brasil, porque vai mudar tudo agora com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Ele, que é amigo de Bolsonaro, com certeza vai ajudar o presidente a estar aqui também em 2026, assim como aconteceu na época, em 2016, Donald Trump presidente, 2018 Bolsonaro, agora não vai ser diferente. Porque para Deus, nada é impossível. Gente, esse foi o React de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês deixar aqui nos comentários o que vocês acharam do que disse Jojo Todinho. Vocês concordam com ela? E também o que disse Nicolas Ferreira. Não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para nós. E vocês acham que isso é raiva de Trump ou desespero? Eu acho que é um misto dos dois, né? A Globo está em pânico. Muito obrigada a todos vocês. Deixe aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando e qual o seu nome para a gente se conhecer um pouco melhor. Eu me chamo Renata e falo de Taubaté. Até nosso próximo React!